Amigos, boa noite. Bem-vindos a mais essa palestra virtual oferecida pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. O tema da nossa palestra de hoje é o despertar da mente superior. Então, como de costume, nós vamos conversar um pouco sobre esse tema, falar um pouco, uns 15, 20 minutos, e depois nós vamos tentar responder as perguntas que os amigos podem fazer desde já pelo Facebook. Pois bem, amigos, algumas reflexões que nós gostaríamos de trazer essa noite sobre esse tema, né? Mente superior. Às vezes nós podemos associar mente à ideia, ao conceito consciência, né? O que é a mente superior? Será a mente superior uma ampliação da chamada assim mente inferior? Será que essa mente superior ela é alcançada e conseguida através de exercícios, de práticas, de um estado mental, de uma concentração, de uma meditação? Por que é importante falarmos sobre esse assunto? O que traz a mente superior ao ser humano? Será a mente superior algo separado do ser humano, como um outro ser, como um fenômeno ou algo separado do ser humano? Essas são algumas perguntas que nós vamos tentar responder hoje. Pois bem, amigos, talvez fosse importante nós começarmos esse tema falando desde já o seguinte: a mente superior não é uma ampliação da mente inferior que nós conhecemos. Ela não é atingida através de exercícios e ela não é uma mente inferior ou uma consciência do ser humano de hoje melhorada. Ela é algo totalmente diferente. E por quê? Porque nós estamos falando de uma transformação daquilo que nós conhecemos como mente inferior ou como consciência. Nós podemos dizer que na história da humanidade, o ser humano conhece, de certa maneira, 4 tipos de consciência. E nós vamos pincelar esses 4 tipos para exemplificar melhor o que nós chamamos de mente inferior e mente superior. Então vamos usar para esse exemplo o conceito consciência. Vamos falar de 4 estágios de consciência como uma ponte que leva da mente inferior à mente superior. O primeiro estágio que nós conhecemos de consciência é exatamente a consciência do ser humano de hoje, né? Uma consciência de um ser que está voltado para si mesmo, para o seu próprio ego, né? Uma consciência que nós podemos dizer, de certa maneira, egocêntrica. Pois bem, isso é o que nós vemos na maioria dos seres humanos de hoje. O segundo estágio dessa consciência nós podemos chamar de autoconsciência. E vejam, amigos, autoconsciência aqui não uma consciência centrada no ego, mas uma autoconsciência de um ser que começa a se desprender de seu ego e se torna um ser verdadeiramente autônomo, verdadeiramente consciente. Essa consciência muitas vezes é chamada de uma consciência alma, né? Alma no sentido de ânimos, aquilo que move o ser humano. Nós vamos falar mais sobre isso em breve. O terceiro estágio da consciência nós podemos chamar de uma consciência grupal, uma consciência de grupo, uma consciência aonde esse ser que se torna consciente sem o ego se liga como um ser consciente a um grupo, como átomos que se reúnem sob a direção de uma força que nós chamamos de espírito, uma força que começa a mover o ser humano. Espírito não no sentido religioso, mas no sentido de vibração, de energia superior que começa a penetrar esse ser humano. Até esse quarto estágio de consciência que nós vamos falar agora, que seria a consciência divina, a consciência do todo, a consciência absoluta. Esses 4 estágios separam o que hoje nós conhecemos com o conceito de mente inferior e mente superior. Esses 4 estágios foram descritos de diversas maneiras no decorrer da história. Nós vamos citar pelo menos uma dessas maneiras e depois nós vamos fazer um paralelo
com uma linguagem mais atualizada, uma linguagem mais moderna nos dias de hoje. Antigamente, na filosofia hindu, esses 4 estágios de consciência que separam a mente inferior da mente inferior eram conhecidos como segue: Kama Manas, Manas, Buddhi e Atman ou Atman Buddhi. Kama Manas é esse estado de um ser humano centrado ainda em seu ego, um ser humano egocêntrico, porém que dentro de si carrega um princípio de um despertar da mente superior ou de uma nova consciência. É aquele ser que ainda está envolvido e voltado para o seu próprio ego, mas que carrega dentro de si um princípio de uma nova consciência, de uma mente superior. Manas. Manas é o pensador. A origem da palavra manas é pensador, aquele que pensa. Manas é aquela consciência, é aquele ser que começa a ser tocado por um novo ânimos, por uma nova alma. Uma alma superior. Não aquilo que nos move como seres humanos egocêntricos, mas como uma energia superior, uma alma, um novo movimento, um novo ânimos. Uma alma que começa a se voltar para uma energia superior, que nós chamamos de espírito, e não mais para o seu próprio veículo egocêntrico. O terceiro estágio nós chamamos de Buddhi. É aquele aonde a consciência começa a ser penetrada e guiada pelo próprio espírito, por uma energia muito mais ampla, muito superior em vibração àquilo que nós conhecemos. É aquela consciência daquele ser que, através de uma nova alma, atrai essa energia espiritual como força de ideação, como força que o preenche e o guia. E Atman, ou Atman Buddhi, é a própria consciência espiritual. É o espírito se manifestando plenamente no ser humano, com todos os seus efeitos, com todas as suas características, que é exatamente essa consciência divina, essa consciência que nós chamamos de Atman Buddhi, como era descrito no ensinamento antigo. Nós podemos fazer um paralelo a esses 4 estágios, ou a essa ponte, como nós podemos denominar esse processo entre a mente inferior e a mente superior, de uma maneira que nos remete, por exemplo, ao símbolo da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. Então, vamos associar esses 4 estágios a esses 4 elementos do símbolo da escola para uma linguagem mais próxima, talvez, do nosso dia a dia. Nós temos o ponto. O ponto representa um princípio espiritual dentro do ser humano. Um princípio latente, um espírito latente. É a consciência superior latente que precisa ser despertada. Nós falamos que esse primeiro estágio de consciência, ou, como nós chamamos Kama Manas, é aquele ser humano que sim, ainda está ligado ao seu ego, mas que dentro de si carrega um princípio de uma mente superior ou de uma consciência que ele ainda não conhece, uma consciência latente. Daí o ponto. Depois nós passamos para o segundo estágio, Manas, o pensador, o verdadeiro homem, aquele que pensa, no sentido verdadeiro da palavra pensador. E esse segundo estágio pode ser representado pelo triângulo. Por que pelo triângulo? Porque essa nova alma, esse novo ânimos que começa a preencher o ser humano, se manifesta como um triângulo equilátero, em 3 princípios. Um novo pensamento, um novo sentimento e uma nova ação. É a consciência tríplice do ser humano: cabeça, coração, vida. Pensamento, sentimento, ação. É a consciência do ser humano preenchida por uma nova energia, por um novo ânimos, por uma nova alma. O triângulo equilátero, pois esses 3 pontos
essas três linhas dessa nova consciência, esses três vetores se manifestam de maneira equilibrada e igual. Pensamento, sentimento e ação. Para passarmos para Buddhi, o terceiro estágio dessa ponte que nos leva da consciência, da mente inferior para a mente superior. Um quadrado. Por que um quadrado? Porque revela 4 princípios do ser humano: pensamento, sentimento, vontade e ação. Ou, numa linguagem que talvez muitos conheçam, um novo corpo mental, uma nova ideação, um novo corpo astral, uma nova volição, um novo sentimento, uma nova orientação dos desejos, um novo corpo vital, uma nova vitalidade que não mais se baseia no ego, mas nessa energia da alma, dessa nova alma que começa a ser preenchido pelo Espírito, que, em quarto lugar, traz uma nova ação, uma nova vida, uma nova realização. E é a partir desse ponto do quadrado que nós falamos, desse estágio, dessa passagem de consciência, que o ser humano começa a entender seu trabalho na humanidade, como grupo e não mais como um indivíduo separado. Para, em quarto lugar, o círculo, a consciência divina, a própria eternidade no sentido amplo desse absoluto, desse todo. Juntando esses 4 elementos, nós temos o símbolo da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. Um ponto, o triângulo, o quadrado e o círculo. É através desse processo que é possível que desperte no ser humano a mente superior. E por que nós dissemos no começo dessa exposição que a mente superior não é uma ampliação da mente inferior? Nós vamos tentar explicar isso, amigos, com um exemplo simples, né? Talvez não seja o melhor, mas que vai nos dar elementos muito concretos para entendermos melhor essa impossibilidade de ampliação da consciência. Vamos imaginar um carro. O carro que nós quisermos imaginar. Existem vários tipos de carros com diversos recursos. Porém, o carro tem como objetivo principal nos locomover, né? Nos ajudar na locomoção de um ponto a outro. Se nós vamos com um carro mais luxuoso, com mais recursos, que bom, né, para aqueles que conseguem entender isso, mas o objetivo é o mesmo, é a locomoção. Vamos imaginar a mente inferior como um carro. Nós podemos chegar até um determinado ponto com a nossa mente inferior, colocando mais acessórios nesse carro, ou trocando por um modelo mais moderno, mas ele continua nos levando de um ponto a outro. E nós sabemos que é impossível, por exemplo, que um carro nos leve daqui, por exemplo, se nós estamos no Brasil, até a Ásia. Por melhor que seja o carro, por mais moderno que ele seja, por mais recursos que ele tenha, isso é impossível. Nós sabemos disso. Não é possível nós nos deslocarmos do Brasil para a Ásia com um carro. Então, para isso nós temos, por exemplo, um avião, que também, por teoria, serve para nos locomover, para nos levar de um lugar a outro. O que nós queremos dizer, amigos, com essa comparação é o seguinte: nós podemos fazer o que nós quisermos com o nosso carro. Nós podemos até colocar asas nele. Ele não vai voar. Ele não vai nos levar até a Ásia. Da mesma maneira, nós podemos ampliar a nossa consciência inferior, nossa consciência como egos, da maneira que nós quisermos. Nós podemos fazer exercícios, nós podemos usar técnicas de meditação, quaisquer que sejam elas. Nós podemos até ter um carro, por assim dizer, melhor. Porém, não vai nos levar até a mente superior, pois é um veículo inapropriado para isso. O carro, no nosso exemplo,
não tem o aparato necessário para receber o Espírito. Essa força de ideação superior que pode despertar no ser humano a mente superior. Portanto, o que nós queremos deixar claro aqui é que a mente superior não é o ego. Não é o ego ampliado, não é a consciência do ego melhorada e que não pode ser atingida através de exercícios. É preciso um novo veículo, né? No nosso caso, no nosso exemplo, um avião, que se desenvolve através dessa nova alma que deve surgir, dessa nova alma preenchida pelo Espírito, para, a partir daí, atingir a consciência do absoluto. Isso não quer dizer, amigos, de maneira alguma, que o ego, o eu, seja algo que deva ser descartado. Essa consciência do ego que o ser humano hoje utiliza, que todos nós temos um ego, ela é um estágio necessário para uma transformação. Porém, não é um estágio final da consciência. O que acontece nos dias de hoje, e talvez esse seja o grande problema, chegamos no cerne talvez dessa questão, é que o ser humano encara essa consciência como a consciência plena, madura. Ele acredita que a sua consciência, como ela se apresenta hoje, com um ego, seja o final. É só melhorar um pouco. É só tentar ser menos egoísta. É só tentar fazer alguns exercícios porque nós chegamos no final daquilo que deveria se expressar o ser humano. E esse é o erro, amigos. É como uma criança que se recusa a crescer. Vamos imaginar uma criança que queira parar na infância. Ela não quer chegar na vida adulta e na maturidade, né? Tirando o Peter Pan, nós sabemos que isso não é possível. Então, o que acontece? O ser humano se agarra, né, a esse ego, a essa consciência infantil ainda, por melhor que ela pareça ser, como se ela fosse o final. E nessa ilusão, ele tenta desesperadamente ampliar essa consciência infantil, chamada ego, como se ela fosse a consciência plena, a mente superior. E isso não é possível. Portanto, os próximos, se nós podemos chamar assim, estágios, seria o surgimento dessa consciência manas, que não mais é direcionada para si mesmo como ego, que começa a ser preenchida pelo Espírito e para aí ser uma consciência espiritual. Esse é, na verdade, o fluxo e o fluir do desenvolvimento do ser humano como um verdadeiro ser humano. Então, o ser humano se agarrou a essa fase infantil, por assim dizer, que não é um obstáculo no sentido por si só. O ego não é ruim, ele não deve ser demonizado, mas ele deve ser transformado. Ele deve diminuir para que uma nova consciência não voltada, né, para si mesma possa surgir aquilo que nós exemplificamos como Manas, Buddhi e Atman Buddhi. Amigos, dentro do ser humano existe, portanto, esse princípio da mente superior, esse princípio de uma nova energia espiritual que deve despertar a mente superior. Uma escola espiritual tem o papel de permitir que o ser humano trilhe um caminho nos dias de hoje e permitir que essa mente superior possa ser uma realidade e não uma bela teoria. Uma mente superior não é uma pessoa mais inteligente, não é uma mente que tem a capacidade de absorver toda a literatura que existe, ou uma mente que consiga entender tudo, né? Tudo aquilo que já foi escrito, independente se agora, no passado, ou o que virá no futuro. Uma mente superior é uma mente liberta do ego. É uma mente que independe e que funciona além do espaço e do tempo. É uma mente preenchida pelo Espírito. E para isso, o ego não tem como desenvolvê-la. Assim, nós falamos de 4 pilares dessa ponte. E nós podemos dizer que para atingir esses
O que une, vamos chamar assim, esses 4 pilares, nós podemos chamar de 3 etapas. A primeira delas é quando esse ser humano se percebe infantil como ego e inicia uma busca, inicia um caminho que desperta esse princípio energético dentro dele mesmo para que uma nova manifestação anímica, uma nova alma surja. Esse é o ponto que liga o primeiro e o segundo pilar. Nós podemos falar que é o surgimento de uma nova alma, como nós falamos, de um novo ânimos. Pois bem, o que liga o segundo e o terceiro pilar é quando essa nova alma, essa nova energia, esse novo ânimos se liga a um princípio muito elevado que nós aqui chamamos de espírito, ou princípio espiritual. É quando uma energia de uma vibração superior começa a interpenetrar esse novo ânimos, essa alma, para que se torne uma alma espírito, uma síntese dessa nova energia com essa força superior. E nós podemos dizer que o que liga o terceiro e o quarto pilares dessa ponte é aquilo que na escola espiritual da Rosa Cruz Áurea nós chamamos de transfiguração. É um processo de troca de figuras, aonde essa figura egocêntrica deixa de ter o papel preponderante para que essa nova alma, preenchida pelo Espírito, se manifeste plenamente. Esse é o processo que a escola espiritual traz como um caminho real que deve ser trilhado por todos aqueles que buscam isso. E por que, amigos, é tão importante isso? Porque o destino do ser humano, como nós falamos durante essa exposição, não é ficar na sua infância como ego. Ele deve continuar, ele deve permitir que uma consciência não egocêntrica se manifeste, para que ele seja como que um átomo, junto com todos os outros que trilham esse caminho e que são orientados por essa força espiritual para trilhar um caminho de verdadeira evolução, do verdadeiro despertar para essa mente superior. Esse é o caminho que é indicado hoje pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, mas que foi trazido por inúmeros seres e por várias escolas de iniciação que já existiram até os dias de hoje. Portanto, amigos, esse é o despertar da verdadeira mente superior. Esse é o caminho que o ser humano é convidado a trilhar quando ele quer se desligar, quando ele está saturado da sua própria consciência ego, que no fundo não deixa de ser uma ilusão, porque o ego por si só não existe. O ego deve, num determinado momento, se render para que essa nova consciência alma possa surgir, se ligar ao Espírito e se tornar uma consciência universal e divina. Portanto, amigos, finalizando essa introdução, nós gostaríamos de finalizar com o seguinte: a mente superior não é separação. A mente superior não é separar a matéria do espírito. A mente superior é síntese. Tudo na vida é síntese. A questão não é que a matéria é um problema. A questão é o que nós fazemos com a matéria. É aquilo que nós fazemos com este veículo que somos nós. É aquilo que como nós utilizamos essa ferramenta. Portanto, consciência superior traz síntese. Porque uma vida verdadeira, de uma elevada vibração, de uma elevada manifestação, permite que essa energia espiritual, que nós chamamos de espírito, penetre na matéria preparada e se funda e seja una. É como se dois polos se unissem para que um terceiro, que é a própria manifestação, tenha lugar.
A mente superior é aquela que possibilita essa síntese, é aquela que permite que o espírito torne-se realmente o condutor do ser humano. E esse é o caminho que, na prática, a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea oferece a todos aqueles que buscam realmente uma transformação verdadeira em suas vidas. Não uma melhora, não uma ampliação da consciência egocêntrica, mas uma verdadeira transformação. É para esses seres que buscam essa transformação verdadeira na vida, que percebem a grandiosidade dos tempos que nós estamos vivendo e veem tudo isso com grande otimismo e com uma grande esperança de renovação verdadeira da vida. Amigos, dito isso, nós gostaríamos agora de abrir para as perguntas que os amigos têm, que podem continuar fazendo, e algumas nós já temos, nós vamos responder dentro das nossas possibilidades. A Ângela pergunta: o que significa expansão da consciência coletiva humana? Quando nós falamos de expansão da consciência, temos que sinalizar algumas questões aqui. Nós não estamos falando, vamos reforçar esse ponto, que o ser humano, com a sua consciência egocêntrica, possa expandir essa consciência até o ponto que ela se una com as consciências de outros egos. Por quê? O princípio do ego é separação. O que rege uma vida egocêntrica é uma orientação voltada a si mesmo, uma orientação centrípeta. Portanto, o ego, por mais nobre que ele seja, por mais desprendido que ele seja, tem essa orientação centrípeta naturalmente. Portanto, esses seres, por mais que eles expandam a sua consciência ego, vão continuar sendo egos, e é uma impossibilidade que haja uma união verdadeira com outros seres. Quando nós falamos de consciência coletiva, consciência do grupo, essa consciência é uma consciência que se manifesta somente a partir do estágio que nós chamamos de manas. Por quê? Porque é a partir daí que uma nova alma, uma nova energia, um novo ânimos começa a se manifestar, e essa consciência ela não conhece separação, ela não conhece ego, ela é ligada a tudo e a todos, ela vê o objetivo de tudo. Por quê? Porque ela começa a ser preenchida pelo Espírito até se tornar uma verdadeira consciência universal, uma consciência divina. Portanto, essa verdadeira consciência do grupo de almas que se ligam através de uma mesma fonte universal de energia, que nós aqui estamos chamando de espírito, só é possível quando o ego se retira de cena. Se retira de cena no sentido de não mais tentar ser o ser dominante, aquele que se manifesta como eu sou. Mas ele percebe que ele é apenas um estágio que deve ser transformado. E é a partir dessa nova alma que uma verdadeira consciência de grupo de todos aqueles que já trilharam esse caminho e que trilham esse caminho na atualidade, é somente a partir daí que essa consciência universal pode ser atingida. A Teresa pergunta: além da sabedoria, de forma prática, a meditação pode nos ajudar nessa elevação? Depende do que nós estamos considerando como meditação. E aqui nós vamos falar de uma das grandes dificuldades do ser humano como um todo, de todos nós como humanidade: comunicação. Por quê? Porque uma mesma palavra significa para diferentes pessoas diferentes coisas. Então, quando nós falamos meditação, nós temos certeza que todos aqueles que estão nos assistindo agora devem pensar em coisas muito próprias e particulares a respeito de meditação. Se todos nós tivéssemos o mesmo entendimento, seria muito mais fácil. Mas isso, neste nível de consciência, aqui de novo nós falando de consciência, nesse nível de consciência que nos encontramos não é possível. Portanto, vamos explorar agora um pouquinho mais essa questão de meditação. A verdadeira origem da palavra meditação, meditare, é voltar-se para o centro.
Por que isso é tão importante? Porque, como nós falamos no início dessa palestra e no decorrer dela, dentro do ser humano, nós podemos dizer que no centro do ser humano existe um princípio latente de uma nova força, de uma nova energia, de uma nova consciência. Esse princípio precisa ser despertado através de um processo, de um caminho. Portanto, quando a consciência deixa de se voltar para si mesma e se volta para esse centro de uma nova energia, nós estamos falando da verdadeira meditação. Todos os outros exercícios que nós conhecemos, sejam eles ligados à respiração, à alteração das ondas cerebrais para atingir as suas respectivas frequências, né? Alfa, beta, gama, enfim, elas são provocadas, né? De alguma maneira, seja por um ambiente silencioso, seja por um controle da própria respiração do ser humano, seja por exercícios, seja pelo que for. E esse estágio, por mais elevado que seja, não é duradouro e nos leva até um ponto. Vamos fazer um paralelo com o carro? É como se nós pegássemos o carro e colocássemos alguns itens de conforto nele, né? Nós podemos até colocar um ar-condicionado, um rádio, né, que toque músicas que nós gostamos, que pegue várias estações, inclusive, mas ele não deixa de ser um carro. Ele vai continuar tendo aquela função. Portanto, a meditação, como ela é conhecida hoje, ela tem, sim, os seus benefícios no sentido de pode dar mais conforto, pode até nos fazer silenciar essa vida tão agitada que nós temos. Isso é indubitável e é certo. Porém, não é duradouro. Porém, não vai nos levar além desse limite. E a proposta de uma escola espiritual, como a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, a proposta é outra. A proposta é uma transformação. É um estado, se nós podemos chamar assim, de meditação, de voltar-se para o centro, que não tem fim, que não tem pausas, que não necessita de exercícios. Portanto, essa é a diferença básica daquilo que nós chamamos de meditação. E é óbvio, esse voltar-se para o centro tem um caminho, tem uma proposta. Ele não é feito simplesmente com o que nós conhecemos dos exercícios comuns de meditação. É um caminho que passa por várias etapas, entre elas autoconhecimento, se conhecer como nós realmente somos e não como achamos que somos, uma mudança de atitude, né? A transformação da consciência tríplice que nós mencionamos e comparamos com o triângulo, uma nova manifestação de um quadrado, né? É um longo caminho que nós podemos explorar mais talvez numa outra palestra. Mas resumindo, essa seria a resposta dessa pergunta. A Isabela pergunta: como podemos nos libertar do ego? Essa é uma questão muito interessante, né? Como nós podemos nos libertar de algo que nós somos? Porque nós somos ego. Nós somos a nossa própria prisão, de certo sentido. Será que a questão seria simplesmente libertação? Nós queremos ser livres. Livres de quem? De nós mesmos. Livres das amarras que nós mesmos criamos. Livres dos nossos pensamentos egocêntricos, dos nossos sentimentos egocêntricos, dos nossos desejos egocêntricos que resultam nas nossas ações egocêntricas. Isso causa uma impossibilidade de início, né? Como que eu me liberto de mim mesmo através das minhas próprias possibilidades? Não me liberto, pois isso seria a mesma coisa que tentar sair da areia movediça puxando seus próprios cabelos. Isso é impossível. A chave para isso está naquilo que nós falamos na exposição da palestra, do surgimento de uma nova alma, de um novo ânimos, de uma nova energia que movimenta o ser. O surgimento desse estágio de consciência que nós chamamos de manas, o verdadeiro pensador. A partir do momento que nós trilhamos um caminho espiritual nos dias de hoje, na prática, e nesse caminho, essa nova alma
começa a surgir, a despertar dentro de nós mesmos, ela não é uma entidade separada. Ela é uma transformação a partir desse princípio latente de uma nova consciência que já existe no ser humano. A partir do momento que essa nova alma surge e vai se tornando cada vez mais presente na vida do ser humano, a consciência egocêntrica vai mudando a sua orientação. Ela não mais se volta para si mesma, mas a orientação da consciência se volta para esse princípio divino, para esse princípio espiritual elevado, para essa nova energia e começa a transformar todo o nosso ser. Essa é a chave para, vamos usar a palavra da pergunta, a libertação do ego, da nossa própria prisão, que é a nossa consciência voltada para si mesma. Mas nós vamos repetir, não vamos colocar o ego como algo que deve ser eliminado, como algo que deve ser execrado. É uma consciência que deve ser transformada, que tem seu papel, né? Como a infância de um ser humano tem o seu papel. Mas do mesmo jeito que nós não podemos nos manter na infância, o ser humano não pode se manter no ego. O Marcelo pergunta: como cuidar da alma com tantas contas a pagar? As contas e a nossa vida material fazem parte da nossa estrutura, da nossa dinâmica, ainda bem. Se nós não tivéssemos a vida com todas as suas questões para nos ensinar, como é que nós iríamos aprender? Se mesmo assim, às vezes, nós não aprendemos, imagina se tudo fosse tão tranquilo que nós não tivéssemos as questões a ser trabalhadas, superadas e transformadas em nós mesmos. Lembra que nós falamos que uma vida verdadeira, no sentido de uma elevação, de uma transformação, de um despertar da consciência superior, não é separação, mas síntese? Esse cuidar da alma deve ser realizado no nosso dia a dia. Nós não vamos e nem devemos falar, então, deixa as contas para lá, ou deixa a minha vida, né, como nós muitas vezes chamamos material. Olha como nós separamos as coisas, né? Para lá, porque agora eu vou me dedicar à alma. A alma, ela é a síntese da vida. Portanto, a matéria faz parte dessa síntese. Ela não pode ser desprezada. A questão não é como cuidar da alma com as contas. É como nós transformamos a nossa vida em uma perfeita elevação de tudo aquilo que nós somos. Portanto, é como nós pegamos todo o nosso cotidiano, toda a nossa vida e fazemos uma síntese com esse caminho. Isso é perfeitamente possível. Porque a questão não são as contas a pagar. A questão é como nós encaramos tudo. Quando nós colocamos isso como um problema, e é óbvio que todos nós temos que sobreviver, isso faz parte da nossa existência. Mas como nós vamos fazer isso? Qual é o ponto central da nossa vida? O que nós colocamos como eixo principal? Como nós lidamos com esses 4 pilares da ponte? A partir do momento que nós colocamos as coisas nos seus devidos lugares e entendemos que a vida é uma só, matéria e espírito, matéria e energia se unem numa perfeita unidade, nós entendemos que a nossa vida material é um reflexo da nossa vida interior. A partir daí, aquilo que se manifesta na nossa vida material são as lições que nós temos que observar, aprender e transformar para que a nossa vida seja uma síntese perfeita daquilo que nós precisamos realizar. Portanto, contas, dia a dia, família, tudo isso é essencial e faz parte da nossa transformação como seres humanos. E aqueles que fazem a síntese perfeita do superior com aquilo que nós chamamos de inferior. Mas, para uma palavra melhor, espírito e matéria. O Bernardo pergunta: o conceito de corpos astrais são etapas que nos ligam à consciência superior? Na verdade, esses corpos, nós falamos que o ser humano não é só esse corpo material
que nós conhecemos. Nós podemos dizer que hoje se manifestam 4 corpos, né, no ser humano, se bem que ele não é totalmente consciente disso na maioria das vezes. Alguns são, muitas pessoas não são. Então nós temos esse corpo material, que é o que nós enxergamos. Nós temos um corpo vital ou corpo energético, que dá a vida a esse corpo material, que é a síntese daquilo que nós chamamos de alma, de ânimos. Nós temos o corpo astral, que é o corpo de desejos. É o corpo que hoje podemos dizer que é o que rege a maioria dos seres humanos na nossa vida. Nós podemos ver isso muito claramente, né? Nós somos regidos muitas vezes e direcionados pelos nossos desejos. Esse é o corpo astral. E é um corpo muito volátil, né? É um corpo extremamente dinâmico. Nós somos assim, né? Uma hora desejamos uma coisa, outra hora desejamos outra. E nós temos o princípio de um 4º corpo em desenvolvimento, que é o corpo mental, que seria o corpo que orientaria esses outros 3. E é um princípio, porque esse corpo mental está em formação. Nós, na maioria dos seres humanos, o que está se formando é o corpo mental mais concreto, mas existe uma contraparte desse corpo mental concreto, que é o corpo mental abstrato. Além desses 4 corpos, nós podemos falar que existem outros 3 corpos que não pertencem a esse estado de desenvolvimento do ser humano como nós o conhecemos, mas que são despertados, por assim dizer, no ser humano que realmente trilha um caminho espiritual, que nós podemos chamar de corpo-alma, corpo-alma-espírito e corpo espiritual. Portanto, nós falamos de 7. Não é o corpo astral que nos liga à mente superior, muito pelo contrário. Hoje nós podemos dizer que o corpo astral nos liga muito mais à mente inferior. Por quê? O corpo astral é totalmente ligado ao ego, totalmente regido por essas forças egocêntricas e, portanto, nos liga muito fortemente à nossa mente inferior, à nossa mente egocêntrica, se nós podemos dizer assim. Porém, lembra do quadrado, a partir de um despertar desse princípio divino, desse princípio espiritual dentro do ser humano, uma transformação dessa alma, uma nova alma, um novo ânimo surge e 4 corpos são transformados e surgem no ser humano 4 novos corpos. Um novo corpo mental, que é o corpo mental verdadeiro, o verdadeiro humanas, o verdadeiro pensador, que começa a se manifestar em sua plenitude. O corpo astral, transformado, não mais voltado para os seus próprios desejos, mas orientado para o todo. Um novo corpo vital, uma nova energia e um novo corpo físico, uma nova manifestação física que obviamente não se manifesta aqui nesta vida, né? Mas se manifesta através das nossas atitudes. Portanto, tudo isso deve ser transformado, mas o corpo astral, como nós conhecemos hoje, não nos liga à mente superior, muito pelo contrário. Egocêntricos do jeito que somos, nos liga ainda mais à nossa mente inferior. A Marília pergunta: como podemos saber se a mente superior já despertou? Como se comporta alguém com a mente superior? Essa questão ela é muito ligada àquilo que esse ser humano realiza na sua vida, né? Lembra, nós falamos que espírito e matéria são uma síntese, deveriam ser uma síntese. Portanto, a vida material é um reflexo daquilo que acontece dentro de um ser humano, daquilo que se desenvolve dentro desse ser humano. Aquele que está orientado num caminho do despertar dessa mente superior passa indubitavelmente e inevitavelmente por uma transformação da sua vida material. Sua vida material é um exemplo daquilo que acontece dentro dele. Portanto, um ser humano que está nesse caminho, né, de despertar da mente superior, através das suas ações, nós temos vislumbres. Vejam, e aqui é muito importante falar uma coisa: não existem modelos, né? Nós não devemos nos basear em modelos, porque todos os seres humanos, todos nós, somos imperfeitos. Não no sentido ruim, no sentido de que nós estamos trilhando um caminho que leva, pelo menos muitos, né, a esse despertar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar os modelos. Por quê? Porque esse despertar não se dá assim. Esse despertar não se dá de uma vez. Esse despertar é como uma espiral.
que vai se manifestando na vida desse ser humano. E cada um está num ponto dessa espiral. Então, muitos pontos que para algumas pessoas podem ser fáceis, para outras não são tão fáceis assim. É por isso que nós, num caminho espiritual, nós não olhamos os outros. Nós não buscamos esses exemplos. Nós nos ligamos a essa fonte interior que existe dentro de cada um, né? Numa verdadeira consciência, numa verdadeira autonomia espiritual, e gradualmente vamos trabalhando e percebendo dentro de nós mesmos tudo aquilo que nós temos que transformar. Portanto, uma pessoa que trilha esse caminho apresenta pelo menos algumas características. Uma verdadeira humildade de saber que nós não sabemos nada. Aquele que se gaba de estar num caminho espiritual, está despertando grandes revelações, etc., olha, muito provavelmente ainda está muito ligado ao seu próprio ego, porque a verdadeira humildade é uma característica fundamental para um ser humano que trilha um caminho do despertar da mente superior. E ele diz, assim como nós ouvimos, se não me falha a memória, de Sócrates: só sei que nada sei. O Felipe pergunta: há alguma atividade diária que nos ajude a nos concentrar melhor, a vigiar melhor nossos pensamentos? Olha, nós temos que responder essa questão levando em consideração alguns pontos. Se nós tentamos realizar essas atividades a partir da nossa própria consciência egocêntrica, nós vamos esbarrar nas nossas próprias limitações. Portanto, nós temos que dizer aqui que a única maneira, ou vamos corrigir isso, a maneira mais apropriada para o ser humano dos dias de hoje para conseguir atingir esse objetivo é realmente trilhar um caminho de uma que leva a essa verdadeira transformação e esse verdadeiro despertar. Para isso que existem as escolas espirituais. E por que isso acontece? Porque dentro de uma escola espiritual existe um campo de forças. Tudo que nos cerca, hoje a ciência fala isso com muita tranquilidade, né? E aqui, me permitam, né, a brincadeira, nós temos que tomar cuidado, porque hoje se fala muito de mecânica quântica e de física quântica, né? E tudo virou quântico. Então nós temos tudo quântico, né? Café quântico, mantras quânticos. Brincadeiras à parte, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, né? Porque não é assim que funciona, né? Essas coisas não são tão simples. Mas, indubitavelmente, a ciência hoje reconhece e nos diz muito claramente que tudo aquilo que existe tem um campo energético, um campo de força. E quando estamos num determinado lugar, ou quando algumas pessoas se reúnem, é óbvio que existe uma junção desses campos de força e se manifesta um campo magnético. Uma escola espiritual funciona com um princípio semelhante. Se reúnem dentro desse campo pessoas que já trilharam esse caminho do despertar da mente superior e pessoas que estão seriamente trilhando esse caminho e que a partir daí atraem uma determinada vibração superior. E essa vibração que se une de cima para baixo, com esse grupo de baixo para cima, que se esforça por esse verdadeiro despertar, cria um campo de forças muito singular e muito especial. E é a partir daí, nesse campo de forças, que todos aqueles que estão ligados a ele recebem as ferramentas, até muito concretas, ferramentas vamos chamar assim, vibratórias energéticas, para atingir isso que você perguntou. Essa transformação e esse caminhar diário para atingir esse objetivo. Sozinhos, nós estamos diante de algumas impossibilidades, né? Sozinhos, nós vamos cair naquela história de tentar sair do poço de areia movediça puxando os próprios cabelos. O Flávio pergunta: a
Cruz Áurea se utiliza da astrologia para ajudar o desenvolvimento da centelha? De uma maneira muito direta? Não, não usa. A Rosana pergunta: como a Rosa Cruz Áurea trata a mediunidade? Olha, esse é um assunto que, se nós formos entrar em detalhes, daria uma outra palestra. Então nós vamos pincelar alguns pontos, e é importante que aqui nós coloquemos o seguinte: a Rosa Cruz Áurea não faz juízo de valor, então nós não vamos comparar de maneira alguma aquilo que para algumas pessoas pode ser falado melhor ou pior, ok? Por que isso? Porque comparações são extremamente delicadas, e cada um tem que saber aquilo que orienta a sua consciência e a sua vida, e buscar aquilo que tem a ver com o seu próprio mundo interior e com aquilo que lhe faz sentido. Portanto, o que nós vamos falar aqui não é uma comparação, não é um juízo de valor, nós vamos simplesmente colocar alguns elementos para a nossa reflexão conjunta. Geralmente o que nós chamamos de mediunidade, e óbvio, não vamos entrar aqui em termos muito técnicos, é uma certa sensibilidade, né? Essa sensibilidade muitas vezes se dá no nível astral, etérico, e que obviamente se manifesta até no físico de algumas pessoas, a energias, né, que muitas vezes algumas outras pessoas não percebem. Energias de vibrações diferentes daquela que nós provavelmente enxergamos com os nossos olhos materiais e aquilo que nós vemos na matéria. E eu estou aqui de propósito, né, vamos ser bem claros, não usando termos superiores, porque não são energias superiores. Tá? Superior, no nosso conceito, é algo de uma vibração que o ego, por mais sensível e mediúnico que seja, não capta. Tá? Por quê? Porque por mais sensível que a pessoa seja para captar, né, essas energias e, portanto, essa mediunidade, por mais sensível que essa pessoa seja, ela continua ligada e orientada para o ego, e o ego tem as suas próprias limitações, e tudo que ele vai captar são energias egocêntricas. Isso é um fato. Portanto, o que acontece é que quando a pessoa se liga a essas energias, essa consciência que ela tem, né, mesmo essa consciência do ego, ela meio que se desloca naquele momento, de uma maneira até forçada, para ser um instrumento de outras energias que ele não tem naquele momento total consciência. E isso pode representar alguns pontos de atenção para todos nós. Por quê? Porque a pessoa, ela não tem domínio total daquilo que está acontecendo com ela. Ela não tem consciência, na maioria das vezes, daquele momento que está acontecendo. E ela é um instrumento. Um instrumento de forças que não deixam de ser ligadas a este mundo de uma maneira egocêntrica. Tá? Portanto, isso não liberta o ser humano do seu ego. Isso, de certa maneira, reforça a sua prisão astral, principalmente, porque essas forças que utilizam esse ser como um médium reforçam toda uma série de características que estão gravadas nesse ser humano, como na sua lípica, na sua esfera magnética pessoal, e fazem com que essas forças magnéticas se tornem ainda muito mais presentes na vida desse ser humano e, portanto, dominem ainda mais a sua consciência. Ela reforça até, de certa maneira, o seu próprio karma, que nada mais é do que a união dessas forças que estão gravadas nessa esfera magnética do ser humano. Portanto, a mediunidade não leva ao despertar da mente superior e da consciência superior, mas, de certa maneira, até reforça a mente inferior e essas ligações astrais dentro do ser humano. Essa será a última pergunta. O Ricardo pergunta: o que representa e define o corpo espiritual?
Olha, essa é uma pergunta que nós provavelmente vamos ficar devendo uma resposta completa. Por quê? Nossa consciência do jeito que é hoje não tem condições de imaginar e definir o corpo espiritual, que é o espírito. Né? Nós podemos fazer imagens, né? Nós podemos falar de certos elementos, mas definir o corpo espiritual, todos nós precisaríamos ter o aparato para percebê-lo e nós não temos. Então o que nós podemos dizer é que quando nós falamos de espírito, nós estamos falando de uma energia não egocêntrica que se manifesta e que não conhece separação alguma, que não conhece ego, mas que flui como uma energia dinâmica para o engrandecimento e a transformação de tudo que existe, de tudo que nós vemos e aquilo que nós não vemos. É por isso que muitas vezes Deus, no ensinamento hermético, é definido como um ponto, né, cujo centro se encontra em todos os lugares e uma esfera cujas extremidades não se encontram em parte alguma. Porque é o todo, é aquilo que abrange tudo, é aquilo que não conhece nenhuma limitação, é aquilo que foge do tempo e do espaço de uma maneira que nós não podemos compreender porque nós somos seres ligados ao tempo e ao espaço. Mas tentando dar mais alguns elementos de reflexão, espírito é energia dinâmica, espírito é transformação, espírito é elevação, espírito é síntese. E nós gostaríamos de encerrar então com essa última pergunta o conceito mais profundo de síntese. Espírito é vida, espírito é aquele que une de uma maneira perfeita e absoluta o em cima com o embaixo, o polo de idealização com o polo receptor e que manifesta algo que não vive só para si, algo que está sempre voltado para o todo. Portanto, o corpo espiritual é aquele que não conhece limitação alguma, é aquele que se une em perfeita unidade a todos os outros seres de uma maneira não egocêntrica, numa consciência universal, numa mente superior e que manifesta a grandeza de tudo aquilo que existe. Ou, resumindo, uma palavra muito usada e muito pouco compreendida, que manifesta a própria divindade, Deus mesmo. Amigos, nós gostaríamos de agradecer, nós temos um recado ainda com relação à continuação dessa palestra, mas nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Todos provavelmente já conhecem a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, dessas palestras virtuais e de outras palestras presenciais nas suas diversas salas. Nós temos as nossas páginas, não somente no Facebook, como os amigos estão acessando agora, mas no canal do YouTube, na internet, rosacruzaurea.org.br, o site da editora da escola, onde os amigos podem encontrar uma literatura da escola bastante ampla, que pode ser baixada gratuitamente, praticamente toda. Ou seja, os amigos podem conhecer bastante sobre a escola através de seus canais de comunicação. E também podem entrar em contato com as diversas salas espalhadas, não só no Brasil, mas no mundo, através dos endereços que encontram no próprio site da escola. E esse tema, em alguns locais, será mais explorado presencialmente. Portanto, aqueles que tiverem interesse, busquem a programação no nosso site e vão encontrar aonde ele será abordado presencialmente em diversas salas. Amigos, muito obrigado. Desejamos uma boa noite a todos e até a próxima.